pessoal! Hoje eu vou falar da biografia do padre Bartolomeu Tadei, escrito por Luiz Roberto de Francisco. Esse é um livro maravilhoso que é descrito não só a história do padre, mas o autor faz de forma brilhante essa costura entre a relação da vida de santidade do padre com os acontecimentos no Brasil e no mundo, que é um período complicado. Bem, vamos começar pela situação do Brasil. A situação do Brasil e da igreja, é claro, né? A situação do Brasil, nós estamos ali naquele período que está terminando o período de monarquia, final aí de 1800, e já está ali transitando um começo, né, de república. Então, existe movimentos transitando no Brasil. Então, muita coisa não existe no Brasil. Na igreja, pelo que dá para entender no livro, não existe tantas pastorais e movimentos. Quem fazia catequese nessa época ainda era o sacerdote. E só por curiosidade, né, se você olhar o Código Canônico hoje, ainda está lá que né, por direito, é o padre que é o catequista. Mas, né, devido hoje tem poucos padres numa paróquia e muitos leigos, então isso acaba sendo transferido para o leigo, o catequista. Só que nessa época, o padre Bartolomeu, ele vai ver isso, né, fazendo as missões, ele vai delegando e vai dirigir um momento na Igreja do Brasil, nesse momento, assim, entre aspas, não gosto da palavra reforma, né, mas essa renovada que vai ter na igreja, e é um momento que os leigos começam a ter um protagonismo, mas é um protagonismo depois que já recebeu a formação do próprio padre. Então, assim, é um momento muito interessante. Assim que o padre Bartolomeu, ele não é brasileiro, é italiano, assim que ele chega no Brasil, né, no Rio de Janeiro, é apedrejado, porque nessa época tinha um movimento contra os católicos, estava crescendo o protestantismo, então tá um momento assim de pé de guerra, né? Então, assim, o livro vai narrando a santidade, então coisas como ele atender confissão, né, alvará de noite, e rezar, e celebrar missa, e sabe, igual os santos, igual Padre Pio, igual outros santos que a gente conhece, Dom Bosco. Então, essa coisa de se preocupar com jovens, né, a pregação que convertia, tudo isso tem na história do padre Bartolomeu Tadei. A gente também vai ver, né, muito interessante, que estamos falando de 1850, 1860, e o padre Bartolomeu vai falar com o Papa pessoalmente. O Papa troca correspondência, né, telegramas com ele. Então, veja bem, então essa ideia que nós temos que, porque hoje, né, o Papa Francisco tem um Instagram, tem um Twitter, tem um site ali oficial, porque agora, né, é o Papa, né, o Papa agora comunica com todo mundo. Não, o Papa sempre comunicou, um padrezinho no interior do Brasil, e tinha um contato direto com o Papa. Então, isso é bem interessante, e uma das coisas que me chamou atenção. Outra coisa também que me chamou atenção é que já nessa época, né, já existia uma série de coisas que tem até hoje, né, que está contra a igreja e tal, liberalismo, protestantismo, maçonaria, socialismo, né? Então tinha o pessoal do governo, que naquela época, tanto o pessoal da monarquia quanto da república já estava contra a igreja, então, com os religiosos, mandava falar, ninguém pode... Mandava embora, né? Botava assim no navio e falava, vai embora do país. Né? E que a maioria ali, né, relatado na história, eram religiosos, né? Nós estamos falando aí dos religiosos que seguiam
São Loyola, né? Então, faz aí uma ideia. Então, a gente vai ver muita coisa interessante. Vai ter foto da primeira procissão do apostolado, o pessoal chegando de tudo que é lugar, as construções das paróquias, sabe? A importância que teve o apostolado da oração, que foi, né, justamente fomentar a igreja, deu sustento espiritual, deu um novo ar, porque teve um movimento, ainda não tinha o nome MEG, mas teve um movimento para os jovens, né, um movimento eucarístico para os jovens. Então, assim, Padre Tadeu, ele colocou a igreja numa medida, né, a igreja no Brasil como hoje está. Então, tem a carinha do Padre Tadeu. Por que que eu estou afirmando ele? Porque graças a ele, muitas coisas foram se configurando e ele foi, assim, dando ajuda a vários bispos a ter o primeiro congresso católico no Brasil, né, o estudo católico. Então, gente, olha, é uma história, assim, é um livro maravilhoso. Aqui é o resumo do resumo do resumo. Esse livro aqui daria para eu fazer, assim, uns 20 vídeos só falando sobre ele, porque, assim, eu fiquei apaixonada com, com tudo, assim, sabe? Com tudo. Porque literalmente estamos diante da história de um santo, né? Agora é questão da igreja reconhecer isso, né? E a gente vai esperando e vai rezando, pedindo a intercessão a o futuro São Bartolomeu Tadei. Mas em devoção privada a gente já pode, né, rezando por ele. Então é isso, pessoal. Tchau!